Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Agora a gente vai passar para a parte 3D, aquela parte top que a gente consegue ver as nossas caixas, né, os nossos projetos, aquilo que estava só em números, a gente consegue modelar e entender como é que funciona. Isso aqui é extremamente importante, porque quando a gente vai entregar um projeto para alguém, que não é que a gente mesma vai construir, né, um projeto que outra pessoa vai construir, ou você vai entregar um projeto para o cliente, você não vai fazer a caixa. É interessante você mostrar em perspectiva 3D, 2D, com medidas tudo certinho, porque vai facilitar muito o entendimento do seu projeto, né? Vai evitar, quanto mais você evitar, na verdade, possíveis dúvidas, melhor para você, melhor para cliente, que ele não vai fazer um projeto e vai sair errado, né? E mesmo a gente fazendo com todo cuidado, ainda acontece de cliente fazer projeto errado. Já teve caso meu aqui disso, né? O rapaz veio me mandar uma mensagem dizendo que não coube lá o alto-falante. Eu pedi o projeto para ele de volta e falei, ó, se tiver errado, eu te reembolso o valor da tua caixa, não é nem o valor do projeto, eu paguei a caixa para ti. E aí o que que ele fez? Ele me mandou o projeto e eu olhei o projeto e ó, o projeto tá corretinho. Vai lá na caixa e mede a tua caixa para ver se tá certo. O que que ele fez? Mediu e a caixa estava errada. Então, não foi um erro do projeto. Então, você se respalda, né? Você tem segurança do que você está fazendo. Então, é o seguinte, quando você vai fazer um projeto 3D, você tem várias opções disponíveis. Eu estou com uma aqui, tá? São dois ícones, mas é uma opção só, que é o SketchUp, esse programa muito top, que ele já foi do Google, ele era isolado, depois foi do Google, agora é o Trimble que comprou ele, não sei como é que funciona direito esse negócio aí, é um negócio meio enrolado. Mas ele é uma opção que eu acho muito interessante, tá? Ele funciona basicamente para arquitetura, engenharia mais ou menos, ele é mais voltado para arquitetura, urbanismo, paisagismo, design de interiores, marcenaria. Mas tem outros programas melhores, por exemplo, o Promob, né? Para marcenaria é mais preciso, né? Tem mais coisas, tem o Solid Edge. Mas eu vou ensinar isso para vocês porque eu acho ele muito simples. Acho ele muito fácil, é o que eu utilizo também, tá bom? Não quer dizer que não existam outras opções. Aqui na tela vocês estão vendo 2017 e 2022. Eu vou já explicar isso para vocês. Primeiro passo, para vocês poderem instalar esse aplicativo, esse programa, né, no computador de vocês. Funciona no celular? Até onde eu saiba não funciona, só funciona no computador. Você vai entrar nesse site aqui, ó, que é o sketchup.com, ptbr, pt-br, né, barra try-sketchup, tá bom? Ou download aqui também, né, pode escrever download aqui, ó, ptbr barra download, tirar o mouse. Quando você dá um enter, ele vem para cá, para essa tela, né? Try SketchUp. Também funciona. Mas é interessante ter o PTBR porque você já vem para a tela em português. Porque pode acontecer de você baixar em inglês e aí fica um pouco mais complicado de você entender se você não for muito assimilado, né? Com os termos em inglês e tal, pode se confundir. Então é o seguinte, quando você vem para cá, você já vem aqui comprar e tal. Eita, Henrique, é pago, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Realmente, ele é um programa pago, tá? Mas é assim, é um pago entre aspas, porque você consegue fazer uma avaliação de 30 dias e depois desses 30 dias ele vai te pedir para comprar, mas ele não vai te barrar de utilizar, ele só vai te tirar recursos de você, né? Ele vai ter uma versão com menos recursos. E assim, sinceramente, para o nosso uso de caixas acústicas não vai fazer falta nenhuma. Eu, pelo menos até hoje, nunca senti falta nenhuma apenas de um recurso, que é por isso que eu tenho o 2017 instalado aqui. Eu vou já explicar a vocês que recurso é esse. Bom, mas aí como é que você vai fazer? Você pode clicar aqui, você vai dizer que você quer fazer uma avaliação, você vai baixar a versão Pro, essa versão que eu tenho aqui, ainda não tem os 30 dias, por isso que ela está Pro ainda. E você também tem essa opção de fazer na web, né, galera? Você clica aqui, começa a modelar, vai abrir esse outro endereço aqui, né? Você também pode entrar direto, né, por aqui. app.sketchup.com/app de novo. E aí você vem para cá, e aqui você não precisa instalar nada, né? Você simplesmente começa a modelar. Então, por exemplo, aqui como é mais simples, eu vou já clicar por aqui. Então você clica aqui e escolhe qual a medida que você quer trabalhar, em metros, centímetros, milímetros, pés, polegadas. Normalmente a gente trabalha em centímetros, né? É o que o pessoal mais está acostumado aí a ver. Então você clica em centímetros, ele já abre e já está funcionando aqui, ó. Não tem, ó, já está funcionando, já posso fazer aqui, começar a fazer minhas peças, já, ó, vou fazendo aqui uma caixa, né? Aqui vou fazer um furo na caixa, aqui, oh, peraí, muito grande. Peraí, calma, ó, fazer um furo aqui na caixa, né? Tudo aqui. Comecei a fazer minha caixa. Tá aqui uma caixa pronta, né? Então, assim, pelo que parece, ele não exige muito do seu computador, tá? Eu não uso ele, porque eu tenho instalado. Mas, tá aqui. Uma opção para você não precisar instalar, você utiliza direto o web. Logicamente que aqui você precisa ter conexão com a internet, tá bom?
Basicamente são os mesmos recursos, então eu vou apresentar a versão de computador, porque é uma versão que eu estou mais acostumado e é a versão que eu imagino que tenha um pouco mais recursos liberados do que essa, né? Mas, assim, como eu falei para vocês, não se preocupem porque é a mesma coisa. Aqui, inclusive, você pode baixar, né, o arquivo, se você quiser, em formato de foto, né? Você pode baixar também aqui em outros formatos. DXF é um formato para usar em máquina CNC, tá? Aquelas máquinas que cortam sozinha, você pode desenhar também, depois baixar em DXF, você vai baixar o arquivo, depois só enviar para as máquinas CNC, é assim que a gente vai adaptando e criando novas possibilidades também, né? Não é só desenhar 3D, tem outras coisas que a gente pode fazer, beleza? Pô, eu vou fechar aqui, sair, eu vou minimizar e agora eu vou para cá para ver. Bom, eu tenho esses dois, eu imagino que vocês vão baixar esse. Mas tem o SketchUp 2017 que tem uma ferramenta muito interessante. Eu vou abrir primeiro ele para poder mostrar essa ferramenta. Depois eu vou para o 2022, tá bom? Ó, quando você... Ó, tá vendo que tem aqui, ó, SketchUp Make, né? Essa é a versão que não é a Pro, né? É a Make. Então você utiliza ela depois que a Pro vence. Ele vai te pedir para atualizar, mas você... Ó, o número do serial aqui é Make, né? Então ele vai deixar você continuar utilizando. Sem problema. Mas ele vai te pedir isso aí para você ficar comprando, né? Então você não precisa. E aqui tem alguns templates, né? Mesma coisa, né? No caso, eu criei um aqui para mim, em que o fundo é todo branco e que as medidas estão em centímetros, né? Mas você pode ver com fundo azul, o céu, né? Na verdade, azul e verde, simbolizando aqui uma paisagem. Aqui a arquitetura, né? Ele já fica essa parte mais cinza. E tem essas outras aqui também que são totalmente brancas, né? Eu prefiro usar totalmente branco, né? Porque na hora de exportar fica mais fácil, fica menos poluído. E também tá aqui, né? Impressão 3D. Eu nunca usei isso aqui, essa parte de impressão 3D, mas ela também faz, né? Então, tá aqui, começar a usar o SketchUp. Essa minha 2017 está em inglês, tá? Mas a 2022 está em português. Então eu vou trabalhar na 2022 com vocês, tanto porque está em português, tanto porque eu acho que vocês vão utilizar. Beleza? Deixa ela terminar de carregar aqui, ó. Abriu já. Ó, tá vendo que ele é um pouco diferente, tá tudo branco, né? Como eu falei para vocês. Então não atrapalha, não tem céu, não tem nada, então assim eu acho mais fácil de trabalhar. E tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta Siga-me, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, que eu praticamente não uso ela. Deixa eu ver onde é que ela tá. Deixa eu ver. Extensões, ferramentas. Ah, tá aqui, ó. Follow Me. Porque ela faz o seguinte, galera. Ó. Como é que é legal essa ferramenta? Eu só vou mostrar, depois eu vou pro 2017, 2022. Ó. A Siga-me, ela funciona dessa forma, mais ou menos. Deixa eu diminuir um pouco esse círculo. Ó. Eu quero fazer um círculo. Vamos supor que seja um cabo aqui que percorra esse caminho aqui, né? Entre minha bateria e um módulo que está aqui na frente. Então, é meio complicado fazer curvas em círculos, porque se você tentar grudar um círculo no outro, né? Você cresce ele aqui. O próximo círculo, ele não tem base muito bem para se encaixar aqui, né? Ó, fica meio esquisito aqui. Ó, você não consegue puxar ele, né? Porque ele diz que a base dele lá atrás, né, é redonda, né? Ó, se um encostar no outro. Então é meio complicado, você acaba se atrapalhando um pouco. Com essa ferramenta Siga-me aqui, Follow Me, você simplesmente clica na parte que você quer, que cria o sólido, e você vai clicando nas linhas e ele vai caminhando com você, né? Então aqui você faz o que você quiser. Você cria todo o sistema, ele já vai fazendo esse caminho para você. Isso aqui eu acho muito top, às vezes quando eu preciso fazer fiação, né? Então, é uma ferramenta que eu acho muito bacana. E eu imagino que em 2022 não tenha, tá? Na versão Make. Essa aqui é a Pro, com certeza vai ter, mas eu acho que a Make não tem. Então, por isso que eu tenho a 2017 quando eu preciso fazer isso, tá bom? 2017 não está mais disponível para baixar, mas eu tenho o arquivo no meu computador. Eu posso disponibilizar para vocês, caso vocês queiram utilizar a versão 2017, mas está em inglês, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, né? Eu estou abrindo agora a versão 2022 para a gente poder, de fato, iniciar. Nós estamos aí com o quê? Com 9 minutos, então vamos abrir, agilizar aqui, que não é uma aula comprida. E aqui você escolhe qual é o tipo de layout que você vai querer. Eu botei centímetros também, né? Que é o primeiro aqui, arquitetura. Aqui é o meu projeto de som que eu estava trabalhando, né? No meu som. Vou continuar abrindo aqui como arquitetura. Depois lá dentro você pode alterar isso também. Pode esperar ele carregar um pouquinho aí. Então, ó, tá vendo aqui, ó, restam 25 dias de teste, tá aparecendo aqui em cima.
Imagino que não vai desinstalar depois, vai só para a parte make, né? Não testei, mas eu imagino que seja só isso. Bom, vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é essa parte de ferramentas aqui, né? Que é onde estão os ícones aqui em cima, tá bom? Provavelmente quando você criar o seu, instalar, vai vir diferente isso aqui, né? Se você clicar o botão direito em cima de algum dos ícones, né? Que já existem aqui, ó, o botão direito do seu mouse, vai aparecer os que estão marcados, tá bom? Então, se você quiser repetir o que eu tenho aqui exatamente, que é o que eu utilizo, você pode simplesmente vir marcar esses aqui, né? Construção, desenho, editais, edições, principal, seção. Isso aqui é uma ferramenta que eu instalei, tá? Que é o Kerkitea, que é o programa que eu utilizo para fazer renderização, né? Que uma coisa é tá uma imagem aqui 3D, desse jeito aqui, né? Então você pode enviar isso aqui para o seu cliente. Outra coisa é tá uma imagem renderizada disso aqui, né? Que é uma foto realista. Deixa eu abrir aqui para vocês. Ó, esse aqui é um exemplo de um projeto que eu entreguei um dia desses, né? Então veja que é diferente, né? A maneira, o fundo, né? Porque como eu botei todo branco, então ele fica com fundo desse jeito. As sombras, a textura, né? Você percebe aqui que tá bem diferente. Realmente fica uma coisa mais realista, tá? Outro projeto menor aqui também. Então eu sempre gosto de criar isso aqui para enviar para o meu cliente. Então ele transforma isso aqui nisso aqui. Então é esse plugin aqui, que é esse equivale a esse componente aqui de ferramentas, que você pode arrastar, mover, para tudo. Qualquer um você pode fazer isso, né? Ó, você pode tirar, você pode colocar em outro lugar, colocar aqui do lado. Eu gosto de colocar assim do jeito que tá. Então isso aqui eu acho que valoriza muito o seu trabalho você entregar dessa forma aqui, né? Eu entrego todas as medidas, mas eu entrego pelo menos uma imagem dessa. Realista. Eu acho que valoriza bastante, então eu sempre gosto de fazer isso. Não é obrigatório, também não vou. Vocês podem. O que eu vou ensinar para vocês aqui é fazer como as principais ferramentas vocês fazerem caixas. Mas vocês podem fazer depois estudar para poder se especializar. Tem gente que faz coisa muito melhor com SketchUp, faz renderização também muito top, bota paisagem, bota cenário, bota tudo. A gente não vai ver isso aqui. Mas vocês, depois que vocês entenderem isso aqui, vocês podem fazer tranquilamente, tá bom? Bom, eu acho que, se eu não me engano, a primeira que vem, deixa eu ver se tem. Eu acho que é. Deixa eu ver. Acho que esse aqui, ó, primeiros passos. Eu acho que esse que vai vindo de vocês, ó. Primeiros passos, né? E aqui vem uma parte muito importante, que é esse do 3D aqui, né? Que é o 3D Warehouse, que você pode importar arquivos já prontos para o seu programa, né? Pessoas que já fizeram, por exemplo, um alto-falante, você não precisa desenhar o alto-falante completo. Você baixa um alto-falante que alguém já desenhou e você simplesmente coloca. Então, um carro, né? Uma casa, sei lá, uma carretinha. Você pode baixar e instalar. Depois você renderiza, pronto, fica top. Então, vamos lá, sem muitas delongas. Quais são as principais ferramentas que a gente vai utilizar? Bom, uma caixa, ela é basicamente um retângulo. Então, você vai ter essa ferramenta aqui que é de retângulo, né? Que você pode também clicar a letra R de rato, de retângulo também, né? E ele muda a ferramenta para você. Se você clicar espaço, ele volta para a ferramenta de seta, que é de seleção. Então, R. Ó, veja que meu ícone já ficou quadradinho. Espaço, ele volta para a seleção normal. Mesma coisa com círculo, né? Então, círculo aqui eu posso clicar, ele cria um círculo. Ou eu posso apertar a letra C, né? Ele cria um círculo aqui também. Beleza? Veja que eu estou criando um círculo no chão, né? Ó, tá vendo esse plano aqui? O plano verde com vermelho, essas duas retas criam um plano que está no chão, né? Então ela não tem altura, isso aqui. Se eu quiser criar uma altura, eu vou precisar usar uma outra ferramenta que se chama, aqui, deixa eu ver qual é o nome mesmo, empurrar, puxar, né? Tanto tempo que eu só vou no atalho que eu nem lembro mais o nome dessa ferramenta. Empurrar, puxar. Você pode clicar nela aqui e aí você pode dar uma altura, né, para ela, para cima ou para baixo. Então agora ele tem um objeto 3D porque ele tem 3 dimensões. Assim ele é um objeto 2D porque tem 2 dimensões só. Você pode também criar um outro objeto nesse plano aqui, né? No plano da altura, né? No vermelho com verde, azul. É como se você estivesse criando na parede, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Ó. Ele ficou em pé agora, né? Ó. Tá vendo? Então ele é agora um objeto que tem largura. Deixa eu só subir mais ele aqui. Ele é um objeto que tem largura, altura, mas não tem profundidade, né? Ele não tem nada para trás. E a mesma coisa, a gente pode usar a ferramenta empurrar, puxar, que no caso o atalho dela é a letra P,
tá? De puxar. Aí você cria uma profundidade nela, né? Agora ele tem profundidade. Isso aqui é um objeto 3D. Mas não é assim que eu faço caixa de som. Não é assim que eu faço. Porque a caixa de som não é um objeto sólido, né? A caixa de som é um objeto composto por peças de madeiras. Então, eu gosto de replicar as peças de madeiras aqui dentro do meu projeto. Eu já vejo gente fazendo de outra forma diferente. Eu não vou dizer que a forma que eu vou ensinar para vocês é a forma correta, a mais correta ou a única que existe. Mas é a forma que eu faço, que eu vejo que funciona muito bem e eu vejo que eu faço rápido, né? Também, claro, com a prática a gente vai fazendo rápido. Mas quanto mais for facilitar o seu trabalho, melhor. Então, quanto mais você também conseguir facilitar a sua vida, melhor. Então, o que a gente já aprendeu? Já aprendeu o retângulo, a gente já aprendeu o círculo. Posso desenhar uma dentro da outra também, se eu quiser. Já aprendi a puxar. Veja que se um objeto estiver dentro do outro, ele vai fazer uma exclusão aqui, né? Então, ó, fica um furo, porque eu não puxei o do meio. Ou eu posso puxar só o do meio. E aí ele cria esse cilindro dentro, né? Isso funciona para qualquer objeto que eu queira desenhar. Ele cria uma seleção e ele vai fazendo isso aqui. Tem alguns outros itens que a gente pode utilizar, por exemplo, esse de arco aqui, né? Ele cria um arco assim. Tem várias formas de fazer arco, né? Que arco de 2 pontos, eu clico nas extremidades e crio um arco para cá. Às vezes é preciso fazer um arco. Ó. Veja que para ele poder entender que isso aqui é um objeto, é um objeto fechado, eu preciso fechar as linhas dele aqui, ó. Então agora ó, criou uma linha fechada, então ele entendeu que isso aqui é uma seleção fechada, né? E então eu posso também puxar ela para cá. E assim eu crio objetos diferentes dos que estão aqui, né? Que não sejam retângulo ou círculo. Eu posso criar outras formas de objeto. De qualquer jeito. Até porque ó, esse aqui também ele é um objeto livre, né? Então eu posso desenhar aqui com a mão. Ó, desde que eu feche ele aqui, a seleção, eu posso dar uma profundidade para ele aqui, né? Beleza? Bom, uma outra ferramenta muito importante é a ferramenta de medida, tá? Que é as dimensões. Tem duas ferramentas basicamente para medida. Uma, essa aqui, fita métrica. Você clica aqui. E aí você clica no primeiro ponto. E aí ele vai ficar livre aqui. Eu não estou mais apertando o mouse, só estou mexendo. E aí você vai até a outra extremidade e ele te diz qual que é a medida que está. Nesse caso aqui apareceu em amarelo, que é 312,2 centímetros. Mas apareceu bem aqui no canto também, onde o mouse está passando agora, que tem escrito comprimento. Você percebe que ele vai mexendo, né? Alterando a medida que eu vou movimentando também. Então, ó, 489, 495, 500. Então, por ali também é uma referência, né? Então, veja que aparece nos dois. Aparece no amarelo, só que esse amarelinho daqui a pouco some. E lá embaixo fica escrito, né? Ó, comprimento. Ali não some. Então, você percebe que você também tem aquele recurso lá de baixo. É muito importante você olhar para isso aqui. Ele vai mudar de acordo com a ferramenta que você está utilizando. Ó, a profundidade que ficou aqui, ó, 442 centímetros, né? Esse objeto aqui, esse pequenininho aqui, ó, 84. E uma outra ferramenta de medida que ele deixa as medidas expostas, que é chamado, na verdade, de cotas, né? Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Aqui está escrito dimensões, que são as cotas, né? Em desenho técnico a gente chama de cota. Então, você clica numa ponta e clica em outra ponta, olha o que ele faz para você. Ele digita a medida aqui e deixa a medida no desenho. Então, isso aqui é muito importante, por exemplo, se eu quiser, quando eu for exportar o meu desenho, né? Eu posso clicar aqui na largura, na profundidade, eu vou escolher aqui uma câmera movimentando com a opção orbitar, que é simplesmente eu apertar o scroll do mouse, né? A rodinha do mouse eu aperto no meio, que é orbitar, e aí eu movimento o mouse e ele gira em torno do objeto que eu estou selecionando, né? Nesse caso é esse objeto aqui. Se eu clicar em cima dele, ele vai orbitar em cima dele, ao redor desse. Se eu clicar em cima do homem lá, ó, por exemplo, se ele entender que esse aqui que é o objeto que eu estou orbitando, ele vai orbitar ao redor desse bonequinho aqui, né? Então você tem que deixar centralizado o objeto que você quer orbitar, para ele poder entender. Às vezes é um pouco complicado isso aqui. Quando tem muito objeto junto, ele orbita em torno de outro. Mas você vai pegando o jeito aqui. Beleza? Então, dimensões, tudo direitinho. Aqui são legendas, né? Você clica aqui, ó, texto. Você pode... Se você só clicar ele aqui numa face qualquer, ele vai te dar a área dessa face. Tá? Ó, aqui deu em metros quadrados. Então, se eu clicar aqui também nesse pedacinho aqui, ó. Ah, qual é a área desse duto? Vamos supor que isso aqui é um duto. Eu quero saber qual é a área de vazão. Eu posso calcular, né? Logicamente. Por exemplo, aqui no transferidor. Posso medir aqui, ó. 27,7 vezes 53,7. Só para a gente testar isso aqui. 27,7 vezes 53,7. Ó, 1.487 centímetros quadrados. Né?
Ou eu posso simplesmente clicar aqui e ele me dá a medida, né? Que no caso ele arredondou, né? Cadê o histórico? Ó, ele arredondou, transformou de centímetros quadrados para metro quadrado, beleza? E arredondou, né? Que era, iria ficar 1,14, mas ele arredondou para 1,5. Se mudar isso aqui para centímetros quadrados, acaba ficando mais preciso, né? Porque as medidas estão grandes, né? Beleza? Bom, acho que já é suficiente para a gente poder iniciar. A gente não vai usar muitas mais ferramentas do que isso. As próximas ferramentas eu vou utilizar quando já tiverem, a gente já estiver desenhando. Eu vou selecionar tudo. Ele tem duas formas de seleção. Eu posso clicar no mouse aqui, ó, veja que eu apertei espaço, e clico no mouse e eu arrasto para cá. Ele selecionou tudo. Mas essa seleção ela funciona de uma seguinte forma. Se por acaso eu arrastar e não cobrir meu objeto inteiro, ele só vai selecionar os objetos que foram cobertos por inteiros. Então, se eu apertar, por exemplo, Delete, ó, os objetos que eu não cobri por inteiro vão ficar por aqui. Isso porque eu peguei o mouse e arrastei da esquerda para a direita, né? Tá vendo? Agora, se eu pegar o mouse e arrastar da direita para a esquerda, veja que a minha seleção ficou pontilhada, né? Ó, para lá ela fica fechada. Para cá ela está pontilhada. O que é isso? Eu não preciso cobrir o meu objeto inteiro, eu só simplesmente preciso encostar nele. Encostou no objeto, ele já seleciona ele por inteiro, né? Ele já entende que é todo o objeto que é para ser selecionado. Enquanto aqui não, aqui eu preciso cobrir todo, senão ele não seleciona, tá vendo? Ó. Ele passa aqui a metade nesse círculo, mas ele não seleciona o círculo, porque eu não cobri o círculo inteiro, eu preciso cobrir todo. E desse jeito não, se eu cobrir um pedaço do círculo, ele seleciona tudo, né? Tudo que está tocando nele. Beleza? Bom, vamos lá. Para a gente fazer uma caixa, como a gente não vai fazer um projeto real nessa aula, só na próxima, eu vou inventar umas medidas quaisquer aqui e a gente vai fazendo uma caixa aqui. Então vamos supor que seja uma caixa de 80 de profundidade e deixa eu botar aqui um bloco de notas aqui. Vou inventar aqui uma caixa, tá? Vamos supor que ela tem uma altura de 50, uma largura de 60, uma profundidade de 80. Eu vou fazer ela com duto régua primeiro, de 8 centímetros. E a madeira de 1,5 centímetros. Essa régua vai ficar na lateral. Ele vai ter um recuo de 12 centímetros, beleza? Esse vai ser o nosso projeto. Tá todo centímetro aqui. Bom, como é que eu vou transformar isso aqui num desenho? Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, tem várias formas de iniciar. Como vocês viram, eu posso começar pelo chão, posso começar por aqui, pela parede. Eu gosto sempre de iniciar pelo chão, tá? Então eu vou orbitar, vou deixar ele mais virado para o chão, para poder me orientar melhor. Então eu vou começar pelo seguinte, perceba. Eu olhando de cima para baixo, a caixa, quais são as medidas que eu vejo? A altura eu não vou ver, porque eu estou olhando a caixa de cima para baixo. Então as únicas medidas que eu vou ver vão ser a largura e a profundidade. Ela ainda não tem altura, né? Então eu vou desenhar no chão a minha largura e a minha profundidade. Então ela é 60 de largura por 80 de profundidade, né? Então eu vou clicar no meu retângulo, ou apertar a letra R, e vou clicar no primeiro ponto onde eu quero iniciar e no segundo. Mas veja aqui embaixo de dimensões, que é um pouco complicado, né? Ó, veja que eu estou trabalhando com duas dimensões. Então acertar aqui 60, 80, ó. Ó, 60, 80, ó. É meio complicado, né? Ó, mexer com o mouse. Então o que a gente vai fazer? Não vou mexer com o mouse. Eu vou simplesmente digitar. Eu não vou apertar nada, só vou digitar. Presta atenção nessa caixinha aqui, ó. Presta atenção nessa caixinha de dimensões, o que vai aparecer. Eu vou clicar aqui. A primeira medida que tem é a largura. Tá vendo? Então eu vou digitar 60. Vou apertar ponto e vírgula. E agora eu vou digitar a outra dimensão, que é a profundidade, né? 80. E vou dar um Enter. Pronto. Já desenhou para mim. Então fica mais fácil assim. Se eu for para cá pegar o transferidor, né? No caso a minha trena aqui, fita métrica. E ver a largura dele está 60 e ver a profundidade está 80. Então tá aqui o primeiro plano da minha caixa. A base da minha caixa é essa aqui. Bom, eu vi que a madeira é 1,5 cm. Então o que eu vou fazer para criar uma chapa de madeira aqui? Eu poderia ter duas formas. Eu poderia subir ela 50 centímetros com a ferramenta empurrar, puxar. Tá aqui. Ou apertar a letra P.
e subir ela 50 centímetros. Então a caixa já estaria pronta. Só que aí o que acontece? Eu vou deletar essa face aqui. Ela fica oca por dentro, né? E eu não tenho espessura nas paredes. Eu até poderia depois criar uma espessura, mas eu não consigo trabalhar individualmente cada peça. Então eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Eu subo 1,5 cm isso aqui. Então eu clico nela, empurrar, puxar. Então veja que aqui para baixo já apareceu a distância, né? Que eu quero que seja essa minha altura. Então você já imagina o que eu vou fazer. Eu vou digitar, eu não vou ficar aqui tentando adivinhar. Então 1,5 e vou apertar Enter. Ele já criou a minha chapa de madeira aqui. Essa é a madeira que vai ficar embaixo da minha caixa. Ela vai ser a base de toda a caixa. Beleza? Bom, eu vou criar um grupo. Então para isso eu vou clicar 3 vezes na caixa. Vez que cria uma vez, ela faz a seleção da face. Clica 2 vezes, ela faz a seleção das linhas que circundam essa face. Clica 3 vezes, ele faz a seleção de todo o sólido que está encostando nessa face, né? Se tivesse outras coisas aqui juntas, ele ia selecionar tudo. Então, eu vou clicar 3 vezes, ó, 1, 2, 3. E aí eu vou clicar com o botão direito e vou criar um grupo. O que acontece quando eu crio um grupo aqui, ó? Ele vai entender que isso aqui é uma peça isolada. Então, por exemplo, se eu desenhar aqui em cima, esse desenho aqui em cima não vai afetar em nada o meu componente lá embaixo. Se por acaso isso aqui não fosse um grupo, eu estou dando Ctrl Z para poder voltar, ó, tirei o grupo, e eu desenhar qualquer coisa aqui em cima, ele vai se juntar à peça lá de baixo. Isso quer dizer que eu não posso, por exemplo, movimentar nada aqui em cima. Olha, consegui. Rapaz, que filha da mãe, só para poder me contrariar. Mas vamos fazer assim. Deixa eu ver um exemplo melhor então aqui com outro formato, que não seja fechado. Né? Então, ó, se eu tentar movimentar aqui qualquer uma outra face aqui que eu tenha desenhado em cima, ó, tá vendo que ele movimenta o sólido por inteiro, né? Ó, porque ele está entendendo que é tudo uma coisa só. Mas, se tiver criado um grupo, componente não, grupo, e eu desenhar uma linha aqui por cima do grupo, então eu posso movimentar essa linha aqui tranquilamente, que não vai afetar o meu grupo, tá bom? Isso aqui é muito importante que vocês façam. Sempre criem grupos. Beleza? Bom, agora sim eu vou trabalhar na minha altura, né? A altura da minha caixa é 50. Então, o que eu vou fazer para poder criar minha altura? De 50. Bom, eu faço assim. Eu entro no transferidor, na fita métrica. Mais uma vez, não é a forma... Não estou dizendo que é a única forma que existe. É a forma que eu faço. Eu estou passando para vocês uma aula prática. É como eu faço. E aí, depois vocês vão entendendo, vocês vão melhorando e aprimorando a forma de vocês. Então, vocês clicam bem na parte de baixo aqui, ó, da caixa. E diz qual que é a direção que vocês querem. Eu quero nesse eixo azul. Ele está azul, ele está entendendo que é o eixo. E digita a altura que você quer. Bem aqui embaixo. Sempre olha para essa caixinha aqui, ó, quando for digitar. Então, deixa no eixo correto aqui, ó. Não deixa torto, não, porque senão ele vai lá para o outro lado. Então, deixa retinho aqui para cima. E digita a altura da caixa, 50. Então, 50 e Enter. O que ele criou? Ele criou uma referência aqui para mim, né? Lá em cima. Que é com base na base da minha caixa, né? Então, ela está pegando debaixo da caixa até a parte externa da caixa, né? 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Cadê? Com o botão direito não tem copiar, né? Interessante. Mas eu posso dar um Ctrl C e um Ctrl V depois, que ele copia e cola. Ou eu posso clicar no botão mover, que é esse bem aqui, que é a letra M também, né? Eu entro no M, eu posso movimentar, que é o que eu estou movimentando aqui. Se eu simplesmente clicar em movimentar, ele vai tirar lá de baixo e vai subir, né? Mas se eu apertar o Ctrl, ó, se eu apertar o Ctrl, veja que ele ficou com um maisinho do lado do meu ícone, né? Então veja, aqui está uma cruz, presta atenção no ícone. Eu vou clicar em Ctrl, ó, criou o maisinho, ele está dizendo que ele está duplicando. Então eu vou clicar no meu objeto, no canto do meu objeto, e vou levantar. Então ele fez uma cópia. E eu vou lá e encaixo bem na minha referência. Tá vendo? A referência estava aqui, ó. Ó. Ele encaixou na referência. Beleza? Então, se eu medir de fora a fora agora, né? Pegando de baixo e até lá em cima, ou seja, a medida externa, ela está com 50 centímetros externo. Então agora eu já tenho todas as medidas da minha caixa aqui. Minha caixa está praticamente pronta. Porque eu já tenho todas as medidas, a altura já está 50, a largura está 60 e a profundidade dela está 80. É exatamente o que a gente fez aqui, né?
Isso tudo com a espessura de 1,5 da minha madeira. Bom, agora eu vou fechar as laterais da caixa. Então, para isso eu vou criar um novo retângulo aqui. E como vai ser uma lateral e essas peças de madeira já estão na altura total, então a única opção para essa caixa aqui é que ela fique entre essas duas madeiras, né? Então ela vai começar aqui embaixo dessa e vai terminar aqui em cima dessa outra de baixo. Então ela vai ficar por dentro, né? Ó. Tá vendo que ela tá sem profundidade? Sem largura, na verdade? Ó, tá. Uma folha de papel aqui. Então eu vou clicar na minha ferramenta puxar, ou letra P do teclado. Clica na face que eu quero puxar, empurra pro sentido que eu quero puxar. Estou me enrolando todo aqui. O sentido que eu quero e vou digitar ali embaixo 1,5. Tá? Pronto. Criou a minha chapa. Cliquei 3 vezes, vou criar um grupo. Tá aqui já a madeira de um lado. A do outro lado é exatamente igual, então eu não vou desenhar de novo, eu vou simplesmente copiar para cá, segurando Ctrl, tá? É. Beleza? Então tá aqui. Bom, aqui eu posso criar o fundo já dela também, porque o fundo é simplesmente tapar isso aqui. Então eu vou imaginar que essa aqui é a minha frente. Então eu vou orbitar ela lá para trás. Isso aqui é o fundo dela. Então o fundo tem que ser por dentro, não tem como ser por fora, porque senão vai aumentar a profundidade da caixa. Então o fundo tem que ser por dentro aqui de tudo. Então vai ser esse quadrado aqui, ó. E perceba que bem aqui, ó, nas dimensões, ó, presta atenção nas dimensões. Quando eu encaixar aqui, vai aparecer as dimensões da peça do fundo, né? Que é a que eu estou construindo agora. Então veja que ela está com 57 por 47, né? Essas medidas, essa medida aqui, que é dessa peça do fundo, lá na Calcbox ela vai te mostrar também. Depois, quando eu fazer um projeto, eu posso comparar com vocês. Para ver como as medidas da Calcbox batem com as medidas do desenho quando a gente vai trazer de um para o outro. Então a gente pode constatar para saber se está certo ou não alguma medida que a gente está desenhando, saber se não está desenhando errado, né? Então, ó, aqui eu não estou vendo direito, então, por exemplo, eu posso puxar para cá ou eu posso empurrar para dentro, né? Só que aqui eu não estou conseguindo ver se está entrando. Então eu jogo o mouse mais para cá para eu saber que realmente ele está vindo para essa direção. Só que eu vou digitar 1,5 e vou dar Enter. Então ele, ó, criou a minha face, a minha madeira. Eu vou deletar essa aqui do lado, só para a gente ver que realmente está criada a espessura aqui. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Vou clicar 3 vezes aqui na do fundo e vou criar um grupo. Tá bom? Bom, nessa altura do campeonato, eu imagino que vocês já estejam feras aí no que eu estou falando. Então eu vou agilizar um pouco para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos lá. Régua é lateral, tem 8 centímetros. Esses 8 centímetros são correspondentes ao duto, a largura do duto. Tá? Eu posso fazer de um lado ou do outro. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou dar o afastamento do duto aqui de 8 centímetros? Bom, eu tenho algumas formas de fazer isso. A forma que eu faço é entrando nessa fita métrica de novo. Vejo que ela é muito útil aqui. Para minha utilização, eu uso bastante ela. Então eu vou clicar bem no meio dessa seleção, porque o próprio SketchUp ele tem uma ferramenta que facilita encontrar alguns pontos nas minhas retas. Então eu posso clicar no canto, ele fica uma bolinha também. Quando ele chega no meio, ele clica uma bolinha. Então veja que mesmo que eu movimentar um pouco para cima, ou movimentar um pouquinho para baixo, ele continua selecionando exatamente o meio da minha peça, né? Tá. Então eu vou clicar com um transferidor aqui no meio e vou dizer qual é a direção que eu quero ir. Nesse caso eu só posso ir para um lado ou para o outro, porque ele vai criar uma linha paralela, né? Para isso ele tem que estar no eixo vermelho, tá vendo? Que está vermelho aqui a seta, quer dizer que ele está exatamente paralelo e vindo para cá, para essa direção. Se tiver, por acaso, para outra direção para cá, ele vai ficar de outra cor, ou verde. E se não tiver em eixo nenhum, ele vai ficar cinza, né? Ó, eu tô vindo para lá. Na diagonal, né? Estou indo para a diagonal. Ele tá cinza. Mas eu quero vir exatamente para cá pro lado, né? Então tem que ficar vermelho mesmo, porque é o eixo vermelho aqui, né? Esse eixo aqui da, da referência. Então ele está paralelo a esse eixo. Então eu vou ficar nesse eixo aqui. Para não ter erro, você pode atravessar toda a sua caixa aqui. Então não vai ter erro. Ele vai ter 8 centímetros de distância, né? Então você pode clicar aqui, digitar 8 aqui, que vai aparecer lá embaixo, e apertar Enter. Ele vai criar essa referência para você de 8 centímetros, que vai ser exatamente o afastamento da minha caixa, né? Esqueci de colocar a profundidade do duto, né? Eu vou colocar aqui.
Como ele tem um afastamento de 12 centímetros, um recuo, vou botar um duto de 20. O duto fica maior. Beleza? Show. Bom, mas o que acontece? Nesse caso específico aqui, como o duto ele vem mais na borda e a frente da caixa é recuada 12 centímetros, ela tem um recuo aqui de 12 centímetros, então eu tenho que fazer a compensação da parede do próprio duto, né? Da madeira que vai fazer a parede do duto. Então, na verdade, eu vou ter que clicar na minha referência que já existia aqui. É uma das formas de fazer isso. Eu vou fazer assim, dessa vez. E vou digitar 1,5 e apertar Enter. Então, ele criou duas aqui, ó. Uma do ladinho da outra, que é exatamente a espessura de madeira do meu duto, né? Então, agora o que eu vou fazer para criar o meu duto? Eu vou simplesmente vir aqui na opção régua, tá? A letra E, régua não, retângulo, na letra R, ou clicar aqui em retângulo. Então, eu clico no início dessa seleção, ó. Eu vou lá para baixo. Veja que eu posso misturar ferramentas, tá? Então, enquanto eu estou desenhando aqui, eu posso girar, eu posso dar zoom e tirar o zoom com o mouse. Eu posso orbitar para lá e para cá com o mouse, ó. Posso orbitar. E aí eu consigo me movimentar melhor. E tem uma outra ferramenta que se chama Pan, né? Aqui não sei como é que está a tradução dela, mas ela é Pan, que você pode apertar a letra H, né? Então vira essa mãozinha. Qual que é a diferença da mãozinha por orbitar? É que o orbitar você gira, né? E a mãozinha não. A mãozinha ela arrasta o desenho de um lado para o outro, né? Ó, ela não está girando, ela só está arrastando para lá e para cá. Então eu vou arrastar lá para baixo, vou dar um zoom. Veja que eu estou fazendo tudo junto enquanto está selecionado lá em cima. Cheguei bem aqui onde eu quero. Eu quero selecionar esse canto agora aqui, ó. Então eu vou apertar ESC, ele vai tirar essa mãozinha e vai voltar para a minha última ferramenta que estava selecionada, que era o meu retângulo, tá? Tá vendo? Então, ó, veja que ele está tentando formar esse quadrado à medida que eu vou mexendo, mas eu quero nesse canto aqui. Então ele já criou a seleção verde aqui para eu saber onde é que vai ficar o quadrado. Vai ficar exatamente em cima da linha que eu marquei. Então, clica com o mouse para confirmar, beleza? Essa mobilidade aqui de mexer isso aqui para cá e fazer isso enquanto está mexendo com outras ferramentas, essa mistura de ferramentas, isso aqui só praticando para vocês poderem pegar o jeito, porque no começo vocês vão se atrapalhar um pouquinho. Isso aqui é normal, não se preocupem. Todo mundo passar por isso. Depois de umas 5 caixas que vocês fizerem, vocês vão começar a ficar mais craque. Beleza? Bom, o duto tem 20 centímetros de profundidade. Ele já está aqui feito. Então, eu vou apertar a letra P para poder abrir a minha ferramenta. Puxar e empurrar. Vou dizer qual que é a direção, porque ele pode criar para cá ou pode criar para lá, né? Então, eu vou dizer que é para dentro que eu quero. E vou digitar 20. Então, está aqui o meu duto com 20 centímetros. Vou clicar 3 vezes e vou criar grupo. Então tá aqui o meu duto criado. Essas linhas aqui eu não preciso mais, tá? Poderia deletar aqui para poder facilitar, mas eu vou deixar ela aqui por enquanto para vocês poderem perceber como é que essas marcações são importantes na hora da gente estar trabalhando, porque quando já está pronto a gente não vê essas marcações, né? Bom, agora o que faltou? Faltou a frente da minha caixa, onde vai segurar o alto-falante, né? Então veja que eu vou eu não preciso fazer nenhuma seleção porque o retângulo já está pronto aqui, né? Falta só eu preencher o retângulo com a face. Então eu clico em um canto, clico no canto oposto a ele, então ele já cria para mim aqui. Ó, seleção, vou clicar na letra P e vou criar a profundidade, né? Então veja que eu vou botar lá para fora da caixa mesmo, que é para eu poder ter certeza que ele realmente está criando a profundidade. Quando a gente clica em algum lugar errado aqui, não vai, né? Ó, pensa que vai, não vai. Então clica na face, empurra lá para dentro, digita 1,5, Enter, clica 3 vezes e vou criar grupo, beleza? Vou deletar essa aqui de cima rapidinho, só para a gente poder ter certeza que foi criada realmente a nossa face, ó, nosso sólido, nossa chapa de madeira. E vou dar um Ctrl Z agora para poder ele voltar. Só que essa madeira ela não é aqui, né? Ela tem um recuo de 12 centímetros. Então o que eu vou fazer agora? Ó, ela tem um recuo de 12 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nela, veja que quando eu clico no grupo, ele seleciona o grupo inteiro, né? Ó, ele não seleciona mais só uma face, ele seleciona todo o grupo. Então eu clico no grupo, aperto com a letra M, que é a letra de movimentar, ou posso vir aqui em cima, né, e clicar mover. Vou clicar aqui na minha face. Deixa eu só ajustar melhor aqui, ó. Vou clicar na minha face e vou empurrar ela na direção que eu quero. Veja que eu não estou clicando nada, eu só estou mostrando qual é a direção que eu quero para o programa. Então eu quero aqui, ó,
no eixo verde, já tá aparecendo exatamente para onde eu quero. Se eu vou trabalhar, normalmente a gente só vai trabalhar em cima de eixos, tá? Porque nossas peças são todas retas, né? A gente dificilmente vai ter alguma coisa com curva, alguma coisa do tipo. Geralmente é peça retas e ângulos de 90 graus. Mas eu vou fazer um quebra-canto ali já já também pra gente poder entender como é que faz em 45 graus. Ó, e aqui eu vou dizer qual é a distância que eu quero recuar. Então eu vou digitar 20. Veja aqui embaixo, né, ó, onde tem distância, para vocês perceberem o que eu estou digitando. Então eu vou empurrar para lá de novo. Vou digitar 20, é o recuo que eu quero, e vou apertar... Não, é 12, né? Desculpa. 12 e pronto, tá aqui. Então tá aqui a peça recuada 12, essa minha frente aqui. E o duto com um comprimento total de 20 centímetros. Beleza, galera? Então, ó, 12 centímetros recuado, 20 centímetros do duto. Ficou aqui para dentro 6,5, né? Porque 1,5 é da madeira. E ficou 12 para fora. 8 centímetros aqui a largura do duto. Está praticamente pronta a nossa caixa. Dá um Ctrl Z, refaz a última operação. A última operação foi deletar em cima, então ele recolocou no lugar. Bom, agora eu preciso fazer o furo do alto-falante, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Veja que ele está no grupo, né? Eu criei um grupo. Então, se eu desenhar aqui, por exemplo, não vai alterar o meu grupo, né? Então, eu não consigo movimentar mais aquele grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que apertar 3 vezes, 2 vezes, na verdade. 1, 2. E ele vai entrar no grupo, né? Então, veja que ficou até diferente. Os outros grupos ficaram todos opacos. E agora eu estou trabalhando dentro de um grupo que eu já criei, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na letra L, que é para criar uma linha. Porque eu quero achar o meio dessa caixa, né? O meio dessa face, na verdade. Existem algumas formas de achar o meio. Eu posso vir aqui pela diagonal, né? Atravessar as diagonais. E aí ele cria o meio para mim. Ó. Ou eu posso vir aqui também atravessar de um lado para o outro, exatamente no meio da caixa, né? Veja que ele tem essa referência de ponto mediano, como eu já falei para vocês. Ele também acha o meio da caixa para mim. Ou eu posso vir de cima para baixo, né? Eu vou deixar essa última aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no círculo, tá? Bom, agora o círculo tem uma coisa interessante. Tá vendo bem que tem escrito lados? É a quantidade de lados a lados, né? De que formam um círculo. Fica meio difícil pensar, mas se vocês verem, ele não é bem redondo, né? Ele tem uns cantinhos aqui, ó. Esse círculo tá meio estranho. Então, se tivesse menos lados, por exemplo. Então, ó, aperta a letra C. Antes de clicar em nada, você pode alterar a quantidade de lados. Então, eu vou botar só 5 lados. Eu vou digitar 5 e apertar Enter. Olha o que aconteceu com o meu círculo. Não virou mais um círculo, né? Virou um pentágono aqui, né? Ó. De novo, letra C. Ele gravou a última vez que eu digitei, 5. Vou digitar um pouco mais, 7. E dá Enter. Ó. Virou um heptágono, mas... Né? Isso aqui não é um círculo. Então, eu vou sair da ferramenta, entrar de novo, C, e eu vou digitar uma quantidade de lados um pouco maior, para ele ter uma precisão melhor. Quanto mais lados forem, mais redondinho fica o meu círculo, né? Então, acho que fica um pouco mais interessante na hora de você entregar para o cliente. Não ficar esse negócio pontiagudo, porque vai ficar parecendo uma coisa meio assim estranha. Então, você bota uns 35, 40, 50, já é suficiente para que ele fique bem redondinho, tá bom? Ó, agora para posicionar o meu círculo nessa linha aqui, eu posso posicionar em vários locais, mas o local mais apropriado é no meio dessa linha, né? Porque já que ela está no meio da caixa, então eu já dividia, caixa não, na face. No meio dessa face aqui, eu já dividi em dois lados iguais. Se eu pego exatamente no meio da linha, eu estou exatamente no meio da caixa, né? Então o círculo está centralizado aqui no meio dessa minha caixa. Tá vendo? Bom, como essa caixa tem uma altura de 50 centímetros, então a gente pode supor que seria para um alto-falante de 18 polegadas, né? Isso aqui. 18 polegadas. 18 polegadas são aproximadamente 43 centímetros, por aí, né? 46, 48. Ó, 45,72. Claro que é sempre bom você ter em mente o seu alto-falante, né? O manual, porque aí você consegue aquele transforma de centímetros por polegadas. Então, 18 polegadas, ó, 45,72 centímetros. Então, você consegue, com o alto-falante, pegar o diâmetro externo dele, né? Mas, em questões de desenho, aqui só para facilitar, eu vou considerar que o nosso alto-falante tenha 46 centímetros, tá bom? Arredondar isso aqui. Então, vai lá.
C, vou entrar, já tá ao lado ali 40, que foi o último que eu digitei. Vou achar o meio aqui da minha caixa. Como é o raio, eu não vou digitar 46, né? Porque se eu digitar 46, ó, 46 ele vai ficar desse tamanho, né? Olha o tamanho que vai ficar 46. Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, na verdade, eu vou digitar 23 e vou apertar Enter. E aí ele criou o círculo aqui para mim. Bom, mas eu não quero essa linha no meio desse meu círculo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar. Tem várias formas de eu apagar. Quer dizer, duas, né? Na verdade, eu posso selecionar e apertar Delete. Ou eu posso clicar nessa borracha, apagar. Ou eu posso apertar na letra E, de Eraser, né? Que vem do inglês isso aqui. Que também entra na seleção da borracha. Na verdade, se eu não me engano, tem uma biblioteca de atalhos que você consegue aprender mais fácil, né? Ó, todos os atalhos aqui de acordo com as letras, né? O que cada letra faz, né? Então aqui você estiver meio perdido ainda com esses atalhos. Ó, esse aqui até colou um desenho aqui no teclado, né? Olha que bacana. Ó, o espaço, o C de círculo, né? O R de retângulo, a trena T. Então, ó, todos os atalhos aqui você também pode deixar do ladinho aí para você imprimir, sei lá, para você poder facilitar um pouco, né? Quando você estiver trabalhando aí e aprendendo como é que funcionam esses atalhos aqui, beleza? Então tá certo. Então eu vou apagar aqui. Quando eu estou na borracha, simplesmente eu clico na borracha e passo por cima. O que ela tocar, deleta. Então não tem conversa. Ó. Deletou aqui. Vou lá para baixo agora. Dá um zoom. Deleta lá. Show. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma outra ferramenta. Que é essa aqui. Que é equidistância, né? Vou clicar nela. E aí o que ela vai fazer? Ela trabalha com seleções, né? Então eu vou clicar no meu círculo. E eu vou trazer para dentro. Ela vai criar um outro círculo igual, só que um pouco menor. Aqui ele pede um pouco menor quanto, né? Tá vendo que tem distância aqui? Bom, isso aqui é o tamanho da borda do meu alto-falante. Nada mais do que a borda, porque esse círculo maior é o diâmetro externo. Só que o círculo menor, que é o furo do alto-falante, ele não é exatamente do tamanho externo, porque senão o alto-falante vai passar direto. Então ele tem que ser um pouco menor. Menor quanto? Menor do tamanho da borda. Eu não sei exatamente a borda do nosso alto-falante, mas eu vou supor que ele seja 1,5 cm de borda, né? Claro que com o manual você consegue fazer isso aqui mais precisamente. Eu estou supondo aqui porque a maioria dos alto-falantes é mais ou menos isso. Então ele criou dois círculos, né? Então agora eu vou sumir com esse círculo do meio para ficar a caixa bonitinha, né? Não ficar a caixa assim fechada. Então eu vou clicar na letra empurrar, puxar. Vou clicar nela, porque eu preciso sumir com isso aqui. A primeira ideia que talvez venha na cabeça de vocês é deletar isso aqui. Mas se eu deletar isso, eu não vou fazer um buraco. Eu vou simplesmente deletar a face de dentro. Só que eu tenho uma face atrás, né? Porque isso aqui é um objeto sólido com duas faces. Ó. Então veja que eu tenho essa face de dentro que eu acabei de deletar, mas eu tenho a face de trás que ainda está aqui, né? Então não é assim que eu deleto. Então eu vou dar Ctrl Z para ela voltar. Então a forma mais fácil de fazer isso é você ir na ferramenta empurrar, puxar, clicar nela, no que você quer sumir, e você empurra, né? Então veja que quando você começa a empurrar, ele te dá um limite, que é o que você pode ir, né? Que é 1,5 cm, exatamente a espessura da madeira. Então quando você clica nela, ou você pode digitar 1,5 cm, né? Para não ter perigo de errar. E o que aconteceu? Ela vai encostar uma na outra, as duas faces, não tem mais distância, então ela vai simplesmente sumir, né? Então é um recurso que a gente tem para sumir com as duas faces ao mesmo tempo. Se olhar aqui atrás, está um furo nos dois, né? E ao mesmo tempo, ele também cria uma borda aqui, né? Então ele tampa aqui esse buraco que às vezes a gente fica aqui, né? Esse espaço aqui. Então quando você faz dessa maneira, você acaba tampando esse buraco aqui, beleza? Então é isso, galera. Nossa caixa está pronta, tá? Assim a gente faz basicamente qualquer caixa. Vou deletar isso aqui. Bom, agora eu vou precisar fazer um quebra-canto, né? Como eu falei para vocês, a gente também precisa trabalhar às vezes com medidas que não são ortogonais. Então eu vou trabalhar com quebra-canto aqui. Então vamos supor que o nosso quebra-canto, eu vou ter reforço aqui. Reforço quebra-canto de 10 centímetros, né? Então tá aqui nosso projeto. Então veja que eu tenho aqui dois quebra-cantos de 10 centímetros. Como é que eu vou fazer? O quebra-canto ele é exatamente a 45 graus, né? Então, na hora de desenhar aqui, é difícil eu pegar 45 graus aqui, né? Ó. E que fique 10 centímetros, né? Ó. Ó, não tá. Então, como é que eu faço? Para poder garantir que tá 45 graus, eu faço um retângulo, ó, letra R, ou você pode clicar aqui em cima, né, em retângulo.
clica bem no cantinho da caixa. Não estou em grupo nenhum, eu vou criar uma nova peça. Então, clica bem no cantinho. E você vai criar um quadrado, na verdade, não é nem um retângulo, é um quadrado. Um pouco maior do que você quer. Então, por exemplo, um pouco menor do que você quer, desculpa. Então, por exemplo, se eu quero um quebra-canto de 10 centímetros, eu vou experimentar, vou testar aqui, fazer com um quadrado de 8, né? Então, vou digitar 8, ponto e vírgula 8, dá Enter. E agora, eu vou criar uma linha entre essas duas diagonais, ó. Aperta na linha, ou letra L, e vou nas duas diagonais aqui. Veja que ficou 11 centímetros, né? Ficou, ó, lá embaixo está aparecendo a medida, o comprimento, 11,3. Ficou um pouco maior, vou dar um Ctrl Z para tirar. Vou fazer com 7 por 7. Ó, 9,9. Tá ok. Tá uma medida razoável aqui. Eu vou apagar essas duas que eu não quero. Então, ó, não tá 10, mas tá 9,9. 9,9 tá ok. Beleza? Olha aí. Bom, daqui ele criou uma face, né? Porque era um retângulo, eu cortei o retângulo no meio, ele criou uma face. Eu posso simplesmente subir isso aqui e criar um quebra-canto. Aqui, ó. Só que isso aqui não é uma chapa de madeira, né? É simplesmente quebra-canto. Dá certo também. Você pode deixar assim, às vezes eu faço assim, tô com pressa. Mas às vezes você pode também fazer isso aqui, né? Você pode simplesmente pegar essa parte aqui, ó, nesse canto, com Ctrl, aperta o Ctrl, vai ficar esse maisinho aqui, depois você pode soltar o Ctrl, tá? E aí você arrasta essa linha, mais ou menos a espessura da madeira, né? Seria um pouquinho maior, mas aqui para facilitar, vamos botar aqui a espessura da própria madeira. Então digita 1,5, ele vai criar ali, ó. E aqui você consegue subir simplesmente só o que seria a madeira, né? Veja que ela está um pouquinho mais fina, né? Ó, tá 1,1. Mas é porque na diagonal aqui você teria que fazer um pouco maior, mas é só para exemplificar, tá bom? Depois você pode ir testando aí. Então, ó, eu vou clicar 3 vezes, criar um grupo, e agora eu quero fazer do outro lado. Eu posso repetir o processo, mas eu não vou fazer isso, porque eu quero agilizar minha vida. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar para cá. Como é exatamente igual um ao outro, só que invertido, invertido em qual direção? Invertido nessa direção vermelha aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou virar no vermelho. E aí, o que ele fez? Ó, ele rotaciona. Ctrl Y refaz, Ctrl Z desfaz. Tá? Então, ele rotacionou. E agora eu vou encostar aqui, né, na minha face. Então tá aí, não precisa desenhar de novo, né? Então peças iguais eu só desenho uma vez, não preciso desenhar várias vezes. Mesma coisa acontece se eu quiser botar no meio aqui, né? Vamos supor aqui. Eu vou pegar essa peça aqui, ó. E vou colocar aqui no meio. Vamos supor que essa minha peça ela tenha 15 centímetros, né? Então vou entrar no meu grupo e vou simplesmente diminuir. Eu peguei uma peça que estava pronta para não precisar desenhar de novo. Então eu vou até na minha marcação lá, ó. Ó, bem aqui. Então tá aqui, ó, onde eu marquei com minha trena, 15 centímetros. E agora eu venho para cá, né? Vou apertar o Ctrl para ele fazer uma cópia. Trazer para cá, encostou, pronto. Vou pegar o Ctrl desse outro lado agora. Vou trazer para cá, encostou, pronto. Tá aí. Não precisei desenhar nada de novo, né? Só fui copiando, que já estava pronto. E tá aqui a nossa caixa, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, para poder copiar. Bom, todos os meus projetos, é meio que um padrão. Eu vou clicar aqui no balde de tinta, bem aqui, pintura. Eu posso pintar as caixas, né? Eu pinto aqui de vermelho os reforços, né? Ó, tá vendo? Todos os meus projetos são assim, né? É o meu padrão. Vocês podem fazer ou não. Eu sugiro que vocês criem um padrão para vocês. Que é para quando o cliente bater, vocês postarem nas redes sociais, saber que é de vocês o projeto, né? Então, todos os meus projetos são assim. Então, se alguém estiver fazendo por aí, é cópia, porque eu nunca tinha visto ninguém fazendo antes, exatamente dessa forma, né? Bom, mas você não vai entregar o projeto assim para o cliente, né? Você precisa dar as medidas para ele. Como já está ficando comprida a aula, eu não vou dar a aula de medidas agora. No projeto prático, no primeiro projeto prático que a gente for fazer, eu vou explicar para vocês como é que a gente pega isso aqui e transforma em um documento para poder enviar para o cliente, tá bom? Porque esse aqui vai ficar muito comprido, já está com 54 minutos. Pensei que ia ser mais rápido, mas como eu estou detalhando aqui bastante, acabou que ficou um pouquinho mais longo.
Bom, mas ainda tem coisa pra gente ver, tá? Então, ó, aqui, vou deletar essa parte de cima, vai ficar melhor pra gente poder entender. Aqui nas dimensões, ó, quando eu vou enviar para o cliente, não, vou colocar de volta aqui a parte de cima. Na hora de enviar para o cliente, eu vou ter que enviar as medidas da caixa inteira, né? De todas as formas. Então, uma forma de você fazer isso é você clicar aqui nessa dimensão e você pode deixar numa posição aqui, por exemplo, assim, que dê para você conseguir medir lá a profundidade dela, você medir a largura dela, você consegue medir a altura dela, né? Só que aí, como é para cliente, então é bom você também medir a largura interna, né? A altura interna, as medidas internas dela, você vai medindo aqui tudo que for de importante, você mede, né? Todas as medidas, quanto mais medidas você puder colocar, melhor para você, né? Mas eu particularmente não gosto de fazer assim, até porque não é prática de desenho técnico. Ó, você pode, inclusive, editar o texto, né, se você quiser. Eu vou diminuir aqui o texto, botar só 8 para ficar um pouquinho menor, que fica muito poluído, né, 8 centímetros. É muito apertado. Então eu vou clicar 2 vezes, digitar 8, apertar Enter. Pronto, dá para entender que é 8 centímetros aqui. Ó, mas fica meio poluído, você vai para cá, vai para lá. Fica meio esquisito. Então eu gosto de fazer o seguinte, eu vou deletar essas medidas aqui. E eu faço o seguinte, como eu falei para vocês, eu gosto de criar uma perspectiva, né? 3D, mais ou menos assim, para poder renderizar. Então eu deixo mais ou menos assim, né? Daqui eu crio o 3D. No outro programa, utilizando esse plugin aqui, vocês podem pesquisar depois sobre esse Kerkiteia, né? Se quem quiser fazer isso também. Existem outros plugins para fazer isso. Eu uso o Kerkiteia porque é o mais simples. Eu sempre vou atrás das coisas mais simples. Não sei se vocês já perceberam. Eu gosto de agilidade na minha vida, então tudo que é mais simples eu vou atrás. Eu não vou atrás do mais complicado. Então tá aqui. Mas existe essa ferramenta aqui, ó, que já tá aqui as vistas, né? Que, como eu falei para vocês, você tá aqui marcado, né? Que vocês podem marcar exatamente igual para poder ter essas mesmas ferramentas que eu tenho aqui, né? Então, no caso, essa aqui é exibições, né? Você clica, ela aparece aqui. Mas você pode vir em câmera, né? E aqui você tem exibições padrão. E aqui tem escrito algumas coisas, né? Então, por exemplo, você clicar frontal, ele vai centralizar de frente o seu desenho. Se você vier e clicar alto, ele vai olhar o seu desenho de cima, né? É exatamente as mesmas coisas que tem aqui, né? Frontal, alto, direita, esquerda, de trás. Deixa de frente aqui. Só que eu não gosto de mandar assim, tá? Essas vistas, no 3D. Eu gosto de mandar em 2D. Como é que eu transformo de 3D para 2D aqui dentro? Eu venho aqui em câmera de novo. E em vez de estar em perspectiva, eu boto em projeção paralela. E aí ele chapa o desenho. Ele tira toda a profundidade 3D e cria um desenho 2D. Por quê? Porque fica mais fácil na hora de imprimir no papel, da pessoa lá com o desenho, ela conseguir visualizar o desenho e ver que isso aqui é um desenho, é exatamente onde começa, onde termina as medidas, né? Porque se tiver aqui, cadê? Perspectiva, ó, veja que fica com sombra, né? Às vezes a gente bota a cota aqui, ó. A pessoa não sabe direito onde é que tá começando, onde é que tá terminando, por causa dessas sombras aqui, né? Então fica meio esquisito, ó, fica por trás, a mesma cor da cota. Então eu não gosto de fazer muito isso. Então eu venho aqui em câmera, projeção paralela, chapou, e aqui eu vou começar a trabalhar. Então aqui eu venho com as medidas. Todas as medidas que eu puder colocar, eu coloco. Então medidas externas, medidas internas, ó, 47 interno, largura do duto, largura da peça do falante, tá? O que for preciso, 47 já está aqui, a mesma daqui, né? Então não precisa colocar do outro lado. Ou coloca também, que tem cliente também que às vezes não está acostumado com desenho, então quanto mais medidas você colocar, você puder colocar, você vai ajudar a vida dele, tá bom? E como é que eu faço agora com isso aqui? Com isso aqui eu venho, clicar, eu posso ter duas formas, né? Eu posso dar um print nisso aqui, né? Posso printar isso aqui e printar esse pedaço dessa tela aqui. Peraí. Vamos lá. Eu posso printar isso aqui, né? Que é um print. Esse print que eu estou fazendo aqui é um print de seleção, né? Você pode, se você estiver usando o Windows 10, você tem essa opção chamada ferramenta de captura, onde você pode criar um, um print screen personalizado, né? Então você tira o print só de uma parte da tela, você não precisa tirar a tela toda, né? Então você cria o print aqui, né? E tem um atalho que você faz isso também, que é o tecla de Windows, tecla Shift esquerdo e tecla S. Você clica nos três ao mesmo tempo
E ele também vem para cá e você pode fazer a mesma coisa, né? Bom, eu tenho aqui no meu computador, deixa eu abrir aqui para poder mostrar para vocês, um modelo já salvo no PowerPoint. Eu transformo no PowerPoint, né? De uma de um documento para poder agilizar também a minha vida. Como eu falei para vocês que eu puder agilizar a minha vida, eu vou agilizando. Eu não vou nada que me atrapalhe. Então eu já padronizei, né, com vários anos aí que eu vou trabalhando. Eu já alterei isso aqui várias vezes. Esse é o que eu estou fazendo atualmente. Eu atualizei recentemente isso aqui, faz pouco tempo que eu mexi. E eu simplifiquei mais, né? Botei tudo aqui nessa legendinha do lado. Aqui tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, tem as informações da caixa, né? O volume total, o volume interno, frequência, F3, a chapa, do grave e do médio, que às vezes quem quer grave, quem quer médio, ele não quer. O corte, né? High Pass Filter, tem aqui meus contatos, tem aqui minhas redes sociais. Então tem tudo aqui direitinho. Aqui não tem as medidas da caixa, né? É só porque às vezes não cabe só numa folha, eu preciso botar em mais folhas. E aqui, por último, eu deixo o gráfico de resposta, né? Então, gráfico de resposta, excursão do cone. Isso aqui, como eu falei para vocês, quando a gente estiver fazendo o projeto real, a gente vai fazer ele vai preencher isso aqui completo, né? Eu só estou mostrando agora no SketchUp como é que eu mando daqui para lá. No projeto 3, no projeto real, na próxima aula, a gente vai fazer completo isso aqui. Então, ó, mas como é que é a maneira que eu faço? Que fica melhor. Porque às vezes o print, ele não fica muito com uma boa resolução, né? Então eu venho aqui em arquivo, exportar 2D. Ele vai tirar um print dessa tela inteira aqui. Exportar 2D. Então, se tiver muito pequenininho assim, ó, não fica legal. Se tiver aparecendo esse cara aqui no meio da imagem, não fica legal. Então, tira ele daí. Dá um zoom, deixa tudo bem legível, ó. Aqui, a ferramenta Pan, que é esse a mãozinha aqui, que é a letra H do teclado, ó, é útil mais do que nunca, né? Mais do que no 2D isso aqui é útil, porque eu consigo... Aqui eu não vou orbitar nada. É proibido eu orbitar, porque se eu orbitar, eu perco minha vista, tá vendo? Então, eu vou voltar para lá, pro frontal. A única coisa que o único recurso que eu tenho para movimentar é a mãozinha, para cima ou para baixo, tá bom? Ó, zoom e a mãozinha. Então, aqui ela é extremamente importante. Então, centraliza aqui, deixa bem grandão. E aqui eu vou arquivo, exportar, gráfico 2D, né? E aqui ele vai abrir minhas pastas, né? Deixa eu procurar aqui. O grupo VIP, que é o grupo de vocês. Nós estamos na aula 5. Eu vou salvar bem aqui. Eu vou chamar isso aqui de frontal. Eu vou salvar. Na verdade, eu vou aqui primeiro em opções. Porque aqui a gente consegue, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Arquivo, ó. Aqui eu consigo alterar a qualidade do meu arquivo. Só que eu não quero salvar em JPEG, porque JPEG ainda não é a melhor qualidade possível. Então eu vou alterar e vou botar em PNG. Bem aqui, ó. Agora sim. Vou botar, na verdade, exemplo, né? Frontal, exemplo. Agora eu vou vir em opções. E as minhas opções estão um pouco diferentes. Porque apareceu aqui uma opção diferente, chamada fundo transparente. E eu vou marcar isso aqui. E eu aconselho que você também faça isso, tá bom? Aí você dá um OK. Porque quando você salva ele com fundo transparente, exporta, tá vendo que o fundo ali, onde a gente está trabalhando, é um cinza, né? Na hora de trabalhar fica legalzinho aqui, não atrapalha a vista e tal, eu consigo ver os números. Mas na hora de exportar, se não tiver o fundo transparente, eu vou exportar outra aqui que o fundo não está transparente. Só para a gente poder comparar. Então, opções. O fundo não está transparente, vou dar OK. Exportar. Vou dar aqui frontal 2, exemplo. Exportou já. Deixa eu só abrir a parte de vocês aqui. Dicas exatas. Deixa eu ver onde é que tá. Aula 5. Beleza. Então tá aqui os dois, ó. Um e dois. Eu vou arrastar os dois para cá para dentro do meu modelo, tá? Então, vou arrastar para cá o primeiro. E vou arrastar o segundo. Tá, ó. Na verdade, não deu muito certo aqui a parte do transparente. Porque o céu ainda tá aparecendo, tá? Então, deixa eu vir aqui de novo no SketchUp. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar nesse baú de ferramentas só para poder aparecer essa minha paleta aqui, né? Que é essa bandeja. Eu tenho que configurar. Deixa eu me lembrar onde é que configura. Se eu não me engano é estilos.
Porque eu já configurei isso aqui só uma vez e faz tempo, deixa eu ver. Configuração de fundo, né? Então eu vou desmarcar o céu. Eu não quero que tenha céu, né? Então é por isso que está aparecendo. Então eu não quero que o meu desenho mostre o céu. Aqui eu posso mostrar o solo, eu posso mostrar o céu, né? Ó, fica assim. Eu não quero mostrar nem o céu, nem o solo. Então sai daí, sai, mas vai para lá. Então, ó, agora sim. Agora eu vou exportar gráfico 2D. Bora lá. Frontal 3. Já está em PNG. Vou botar com fundo transparente. Ok. Exportar. Beleza. Então, frontal. Ó, tá vendo? Daqui dá de perceber que está sem fundo, né? Só ajustar aqui. Já mostro para vocês, porque está no meu outro monitor aqui. Já trago para o monitor que vocês estão vendo. Então, ó. Tá aqui os três, né? Os três exemplos. Então, o primeiro aqui. Ele todo sem nada transparente, então tá mostrando o solo, tá mostrando o céu. Esse segundo aqui tá mostrando o céu, o solo não tá mostrando, tá vendo que os números já ficaram lá no próprio papel, né? Não tem esse fundo cinza. E esse último aqui tá todo transparente. Isso aqui é muito importante porque eu consigo, ó, movimentar, encostar uma peça na outra. Sem esse fundo, na hora de imprimir também facilita lá para o usuário, que ele vai imprimir no papel, não vai imprimir esse negócio cinza aqui para atrapalhar ele, essa impressora não é tão boa, beleza? Então é desse jeito que a gente faz e traz para cá. A gente não, que eu faço, que eu estou mostrando para vocês. Estou te falando, essa aqui não é uma verdade absoluta. Você pode fazer de outras formas, se você quiser, achar melhor. Você pode estudar isso aqui, inclusive. Quem quiser se aprofundar mais no SketchUp, tá? Isso aqui são as ferramentas principais para poder fazer essa caixa. Fazer caixas comuns. À medida que a gente for fazendo outras caixas, né, diferentes, eu vou mostrar para vocês técnicas diferentes também, para fazer caixas mais complicadas, mas por hora, isso aqui já é suficiente para vocês fazerem bastante coisa, tá bom? E se vocês quiserem também fazer algum modelo parecido com esse aqui, né? Esse aqui eu criei no PowerPoint, vocês podem criar no Word, vocês podem criar onde vocês quiserem também. Como é um documento de imagem, você pode transportar essa imagem para você quiser. Eu gosto de fazer no PowerPoint porque eu tenho mais recursos, né? Então, tudo que eu crio caixa de texto, eu misturo imagens, então eu consigo movimentar melhor do que no Word, né? Então eu gosto de trabalhar aqui. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Já deu para fazer bastante coisa, deu para a gente entender todo o panorama aí ao redor do SketchUp, como é que ele funciona. Deixa eu voltar para cá para minha perspectiva. Então, ó, voltou para o 3D normal. Então tá aqui. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham gostado. Vou salvar a aula aqui, daqui a pouco subo no YouTube para vocês. E é isso aí, qualquer dúvida vocês perguntem lá no grupo VIP, a gente vai sempre trabalhando, sempre se ajudando. E na próxima aula a gente já vai fazer o teste prático. Deixa eu ver qual que é a próxima aula aqui para vocês. Próxima aula vai ser 6, já vai ser projetando sub, né? Uma caixa de sub. É muito parecida com essa aqui. Se a gente for fazer uma caixa de sub, provavelmente vai ser algo desse tipo aqui, né? Muito parecido, só que com medidas reais, né? A gente vai começar na Calcbox e depois vai vir para cá. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida, sugestões, comentem lá no grupo que eu sempre estou atento e lendo junto com vocês. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Valeu.